Bem, agora eu vou apresentar o projeto de Reinforcement Learning. Minha ideia inicial era basicamente pegar as ações da B3 e utilizar um algoritmo só, mas aí eu expandi essa ideia para utilizar outros algoritmos para comparar os resultados. Seguindo um paper específico, coloquei lá nas referências, não do relatório, mas nas referências do README, que ele usava a biblioteca, especificamente essa biblioteca FIN-RL, que tinha vários métodos lá implementados. Aí ele estava utilizando para a bolsa americana, se eu não me engano. Nesse caso, utilizar para a bolsa brasileira, eu precisava carregar os dados, então utilizei o YFinance para pegar meus dados. Então tive uma etapa aqui de ajeitar os dados, né, para que a forma como ele recebesse na biblioteca seria a forma ideal, né, de receber da própria lib. Fiz alguns feature engineer da própria lib também, ela tem essa feature engineer. Isso pega a parte do código também, eu peguei muitas referências do paper também, tinha vários Júpiters, vários collabs lá, a gente podia pegar como referência. E com isso a gente tem esse dataset aqui que utilizar como referência dataset pré-processado para os algoritmos. Vale lembrar também que eu não normalizei os dados, eu deixei os dados brutos mesmo, utilizando todas essas colunas para ver como se saía os algoritmos. Falando um pouco mais sobre a Stock Trading AV, essa biblioteca, essa classe, né, dentro da lib, ela tinha várias e várias coisas que estavam meio bugadas, legado, né, porque estava ultrapassada a forma como ele buscava dentro de um dataset, dentro de um array específico, enfim. Tiveram vários bugs aqui dentro da própria lib que eu tive que consertar na mão mesmo, então eu preferi pegar, entrar dentro da biblioteca, copiar tudo, na classe inteira e ir alterando a partir de os erros iam aparecendo. Então tiveram algumas alterações aqui no step, tem algumas funções que ele já coloca aqui, por exemplo, update state, eu mexi, essa de initial state também eu mexi, reset também tive que mexer um pouco, step também tive que mexer um pouco, enfim. Demandou grande parte do tempo do projeto mexendo nessa biblioteca especificamente. Aqui eu odeio os modelos, o primeiro modelo PPO com esses parâmetros, learn rate, esse valor 10 a menos 5, número de steps, o clip range. Treinei e salvei esse modelo. Aqui eu utilizei só carreguei, né? Eu utilizei no ambiente. E quando a gente olha os steps aqui, a gente vê que o patrimônio vai crescendo, né? O número de passos por patrimônio. Ele vai dando uma crescida, mas ele acaba dando uma decaídazinha aqui. Mais ou menos em 200 passos. Essa técnica que eu coloquei. Quando eu comparo esse mesmo agente PPO com o baseline que eu considerei aqui, né? A gente tem até o PPO relativamente melhor do que o baseline. Mas isso aqui não é o suficiente para a gente analisar se nosso agente é bom ou não, do ponto de vista de, de ativos, enfim, de ações na bolsa. Tem outras métricas que eu acabei pesquisando e dando uma olhada que a gente precisava utilizar, né, para ter ideia se seria ou não um, um bom parâmetro. Aqui tem uns cálculos dessas métricas especificamente. As métricas que mais eu tinha, que mais fazia sentido. O retorno acumulado, a volatilidade também era uma métrica que eu estava olhando bastante nos meus treinamentos. Aqui eu tenho os resultados, mas lá embaixo eu tenho os resultados melhor de uma tabela que eu estava fazendo no Jupyter. Obviamente eu organizei o código em arquivos.py para melhorar, né, a legibilidade do código. Mas eu queria mostrar também o agente ActuCritic aqui. Ele teve mais
mais variações. A gente compara aqui também com o baseline também. Aqui foi o TD3. Esse modelo a gente não tinha estudado. Eu acabei utilizando o IA, GPT, para também entender como que funcionavam esses parâmetros aqui. Pelo que eu vi, o TD3 ele é uma extensão de outro algoritmo, o DDPG, se não me engano. E ele meio que superestima a função de valor, então ele pode produzir políticas subótimas. Então ele teve esse crescimento aqui até interessante. E quando a gente compara aqui com o baseline, ele é bem maior mesmo. E aqui tem as métricas dos três. O que eu dei mais atenção, na verdade, nas duas métricas foi o retorno acumulativo e a volatilidade, né? Apesar de ter uma volatilidade mais alta do que o baseline, ele possui um retorno acumulativo bem maior. Então, se a gente comparar os três aqui, o agente TD3 foi o que desempenhou melhor nesse caso. Então o TD3, a gente meio que concluiu que o TD3 ele, apesar de ter desempenho superior, né, no retorno acumulativo e tanto no retorno acumulativo quanto no shape ratio, ele apresenta uma volatilidade e esse drawdown também. É meio que o que é meio clássico dentro do mercado, né, o trade-off entre o risco e o retorno. Então, eu tenho o arquivo .main aqui, que ele vai rodar esse agente, né? Vai treinar ele aqui, caso não exista. Nesse caso eu já salvei, demora bastante se a gente deixar ele rodando, sabe, para treinar. Então não dá para mostrar aqui ele funcionando nesse caso no vídeo, porque vai demorar bastante. Outra coisa também é que ficou o nome do projeto anterior que eu ia usar do primeiro semestre, né, meu jogo do primeiro semestre para treinar, mas acabou que ficou esse. O que eu consigo fazer apenas aqui é rodar o arquivo.main e ele já vai ter o modelo salvo, ele vai carregar esses modelos salvos e rodar novamente. Então ele baixa aqui as bases, ele mostra as métricas. E ele salva as imagens dos results aqui, né? Então cada result tem a evolução do plot, né? E também ele salva a comparação aqui. Então, dado que os modelos já existem, ele não vai retreinar do zero, né? Aqui são os resultados, né? Então, obviamente estão um pouco alterados, mesmo assim, do valor que está maior. Utilidade aqui. Aumentou um pouquinho o retorno, porque ele sempre atualiza com dados mais atuais, né? E as figuras aqui também vão mudar. Update. Pouco mais vai. Se a gente der o compare aqui, vai. E é isso.